Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 14, aula de revisão. Vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Iniciando nossa revisão, vamos falar sobre gêneros musicais. Primeiramente, vamos falar sobre a Jovem Guarda. A Jovem Guarda ela não foi apenas um gênero musical, ela foi um movimento cultural. Isso que surgiu em meados da década de 1960, que mesclava música, comportamento e moda, traduzindo-se, portanto, em um estilo ou gênero musical, em um modo de comportamento e em um modo de vestir. Então, ela não foi apenas um gênero musical, porque ela impactou também, principalmente nos jovens, nos adolescentes, um modo de vestir diferente, começaram a usar roupas extravagantes, os homens usavam cabelos compridos, começaram a criar gírias diferentes, então é por isso que é chamado de movimento cultural, certo? E essa expressão Jovem Guarda, ela surgiu de onde? Bem, ela surgiu, de um programa, Jovem Guarda, que passava na televisão, na TV Record de São Paulo, entre 1965 e 1968. Ele era apresentado por 3 cantores, que era Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia. Roberto, que foram ícones da música brasileira. Infelizmente, o Erasmo Carlos já faleceu em 2022. Então, o nome do programa, Jovem Guarda, ele batizou esse movimento musical, musical estético, que introduziu o rock no Brasil. Ora, antes desse movimento musical, havia o show de rock, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com Elvis Presley, tinha os Beatles. Então, esse movimento cultural, ele trouxe o rock brasileiro para o Brasil. Então, aí surgiu, a partir daí, o rock brasileiro. Então, vamos falar agora sobre o contexto histórico da Jovem Guarda. A partir da década de 1950, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestação de outros países. Qual era essa popularização dos meios de comunicação? Então, surgiu a televisão, os programas de música, a rádio. Então, tudo isso os jovens ouviam aqui no Brasil. Então, no campo musical, o rock and roll caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as músicas e as letras de Elvis Presley, como vocês podem ver lá no finalzinho, o Chuck Berry, os Beatles e Rolling Stone. Bem, o Elvis Presley foi um cantor e um ator lá dos Estados Unidos, que fez muito sucesso, tanto nos filmes e também no rock. Então, ele introduziu o rock. E o Chuck Berry foi o primeiro cantor a introduzir o rock e fez com que os adolescentes, foram uma música feita para os adolescentes. Então, a partir daí, os adolescentes ficaram de uma forma rebelde, de modo descontraído, começaram a se vestir diferente. E os Beatles e os Rolling Stones foram umas bandas inglesas, também fizeram muito sucesso mundialmente. Então, uma referência do rock mundial são esses aqui. E vamos falar sobre agora as características da Jovem Guarda. Então, característica da Jovem Guarda. A Jovem Guarda deixou marcas no comportamento dos adolescentes, lançando moda e gírias. Então, até hoje, os adolescentes, eles se vestem de uma forma diferente, o comportamento dele é descontraído e eles estão sempre falando uma gíria. Então, cada geração são gírias diferentes, são modos diferentes. Então, a partir da Jovem Guarda, que houve esse lançamento aí de gírias, ou seja, uma forma de falar e também a moda dos jovens. Então,
As letras da Jovem Guarda eram carregadas de paixões adolescentes e situações cotidianas. Então, era música voltada para esse público, certo? Então, as músicas eram românticas e também havia temas do cotidiano desses jovens. O movimento musical também foi chamado de Ye Ye Ye, uma referência ao refrão da música She's Love You dos Beatles, ou seja, uma banda inglesa. Bem, as roupas eram extravagantes, como casacos com plumas, cores fortes e a onipresente mini saia. Então, foi aí que surgiu a moda da mini saia das meninas, que até hoje também as adolescentes gostam muito, não é isso? O cabelo deveria ser comprido, né? Como a banda Beatles, e a postura deveria ser a mais descontraída possível. E as expressões populares, retiradas das letras das canções, apresentadas no programa como é uma brasa, mora, ou seja, é muito bom, entendeu? Barra limpa, quer dizer que estava... algo assim que poderia ser feito. É papo firme, é um papo muito bom. Ficar para tia, ou seja, a menina que não casava. E broto, que é garota muito bonita ou desejada. E agora vamos falar sobre outro gênero musical, que é o hip hop. Então, o hip hop é um movimento artístico que começou na Jamaica, teve forte repercussão nos Estados Unidos e no Brasil. Ele se divide em 3 linguagens: a música, artes visuais, como vocês podem ver aqui na parede, ou seja, os grafites, certo? E a dança, que é o break, né? Intrinsecamente, elas estão ligadas às ruas e à juventude das grandes cidades. Assim como a Jovem Guarda, também o hip hop é mais voltado para a juventude. Então, aqui nós temos o grafite, que é a arte visual, e agora vamos ouvir um pouco da música, que é o rap. Vamos ouvi-la? Então, eu acredito que vários jovens conhecem esse ritmo, né, do rap. Então, os 3 elementos que compõem a cultura hip hop é formada pelos seguintes elementos: o rap, a música que vocês acabaram de ouvir, o grafite que vocês viram ali no grafite numa das ruas de Manaus, no viaduto, que são artes visuais, e o street dance, que é a dança de rua, certo? Então, o nome rap é uma sigla para a expressão em inglês Rhythm and Poetry, o que traduzindo significa ritmo e poesia, ou seja, é uma mistura de ritmos intensos com rimas poéticas, integrando o contexto social, cultural e político onde está inserido. Eu lembro lá da Bossa Nova, e que havia o Vinícius de Moraes, que era um poeta. Então, as músicas da Bossa Nova eram muito poéticas também. E no hip hop também tem essa poética também, certo? Então, são músicas voltadas para as comunidades. Então, o rap ele é composto por danças caracterizadas com movimentos rápidos e malabarismo corporais. Então, não é qualquer pessoa que sabe dançar, certo? Principalmente o break dance. Então, tem que ter ali muito ritmo, né? Muito treino. É um tipo de dança que está relacionada com o rap. E, para além disso tudo, o rap ainda tem um cenário urbano, onde temos um visual cheio de grafites nas paredes das grandes cidades. E, mais uma vez, vamos mostrar um grafite aqui da cidade de Manaus. Aqui vocês estão vendo outro grafite. Repare que temos aí uma etnia indígena. Então, o grafite ele é uma manifestação artística que utiliza
espaços públicos. Aqui nós estamos numa rua pública de Manaus, certo? Para expressar ideias entre as letras desenhadas, as imagens que trazem algum tipo de protesto social e o resgate de imagens históricas da arte. Então, aqui nós temos o resgate da cultura amazonense, ou seja, dos povos originários. Então, a difusão do grafite por todo o mundo deu-se por meio do hip hop, ainda que tenha existido uma vertente na cultura punk e outras. Independentemente de qualquer movimento, no movimento hip hop, o grafite corresponde à linguagem visual. Então, a linguagem visual aqui são os grafites que são pintados nas paredes e nos prédios das grandes cidades. Bem, aí nós temos uma obra aqui de Ray Campos, conhecido como Raiz. Desculpa, Ray Campos, conhecido como Raiz. É uma das grandes expressões do grafite na região norte. Nascido na Bahia, chegou ao Amazonas ainda criança dentro da área indígena Waimiri-Atruari, onde começou a grafitar aos 14 anos por esforço próprio. Então, ele é um artista autodidata, ele não entrou numa escola para poder desenhar e pintar. Então, a partir dos seus próprios esforços, Raiz se tornou um grande grafiteiro, não só aqui em Manaus, mas no Brasil e em algumas cidades do mundo. Então, agora vamos falar sobre outro assunto, vamos falar sobre teatro. Então, nada melhor do que falar sobre teatro em cima de um palco de teatro. Então, o que é o teatro? O teatro é a arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história cujo objetivo é apresentar uma situação e despertar sentimentos, sensações e reflexões no público. Então, como o teatro é uma arte cênica, que eu já falei, ele precisa da interação do público e o ator ele tem que passar emoções ao público. Ou seja, por exemplo, se for uma tragédia, ele tem que passar esse sentimento de tristeza, de angústia para o povo. E se for humor, ele tem que fazer com que o público ria. Então, ele tem que despertar esses sentimentos e sensações no público. E ele quer fazer alguma crítica social, política. Então, ele vai fazer reflexões, vai fazer o público pensar sobre determinados assuntos sociais, políticos. Então, o teatro, como forma de expressão artística, é um reflexo das diversas culturas e períodos históricos, tanto na tradição quanto na contemporaneidade. O que é contemporaneidade? São os dias atuais. Ele se manifesta através de uma variedade de formas, estilos, gêneros que revelam as complexidades e riquezas das sociedades ao longo do tempo. Ora, sabemos que o teatro ele surgiu lá na Grécia Antiga. Então, havia dois estilos, que é a tragédia e a comédia. Então, até os dias atuais, nós nos baseamos também lá no teatro grego. Por exemplo, algumas cidades têm até o estilo do anfiteatro. Aqui na nossa cidade, nós temos o anfiteatro da Ponta Negra, no mesmo estilo que foi construído lá na Grécia Antiga. Vamos agora falar sobre formas de teatro. Cada forma teatral traz um conjunto único de técnicas, estilos e tradições que refletem as culturas e épocas em que surgiram. Principais formas de teatro, nós temos a tragédia, a comédia, o teatro de marionete e bonecos, musical, experimental, do absurdo e documentário. Vamos agora resumir o que vem ser o teatro de tragédia. A tragédia é uma forma teatral que se concentra em temas profundos e muitas vezes sombrios, explorando as condições humanas e os conflitos existenciais. Demos um exemplo em uma aula do Édipo Rei, certo? Em que sempre no final das tragédias acontece algo trágico, ou seja,
O Édipo Rei descobriu que casou com a própria mãe e teve 4 filhos. O que ele fez? Ele furou os olhos e saiu louco pelo mundo, certo? Então, toda a tragédia tem um fim trágico no final. E esse estilo de teatro acontecia lá na Grécia Antiga, ou seja, eles falavam sempre dos deuses gregos e dos reis e das rainhas, certo? E também havia a comédia, certo? A comédia tem como objetivo principal entreter e provocar risos. Seus temas costumam girar em torno das características humanas e das situações cotidianas, muitas vezes exagerando para criar humor. Então, a comédia também vem desde a Grécia Antiga, certo? Onde os atores faziam uma sátira ali das pessoas comuns, da vida cotidiana. E lá na Idade Média, havia também a comédia dell'arte. O que é a comédia dell'arte? É um teatro popular ambulante que teve início no século XV e chegou ao ápice no século XVI. Suas apresentações eram feitas em palcos improvisados em ruas e praças públicas. Os atores usavam meias máscaras e de personagens fixos. Então, demos o exemplo do Pantalone, que era avarento, ciumento, gostava muito de dinheiro, e o Dottore, que era considerado um médico charlatão. Na Idade Média, a arte era toda voltada para a religiosidade. Então, toda a arte falava sobre os dogmas da Igreja Católica. Ele ensinava os fiéis as histórias bíblicas. Já a comédia dell'arte não falava nada sobre religião, então era considerado uma arte profana. Nós temos também um teatro do absurdo, desenvolvido no século XX por dramaturgos como Samuel Beckett e Eugênio Ionesco. O teatro do absurdo explora a futilidade e a irracionalidade da condição humana. As peças frequentemente apresentam personagens em situações sem sentido, diálogos desarticulados e cenários surrealistas, refletindo a crise de significados e a alienação da modernidade. Então, hoje em dia, nós também podemos perceber muitas pessoas alienadas, acontecem muitas coisas, guerra, corrupção, violência, e muitas pessoas não fazem nada, ficam só vendo a vida passar. Diferentemente, lá, por exemplo, nos anos 60, que as pessoas iam à rua, a lutar lá durante a música de protesto. Então, o teatro do absurdo, ele fala mais ou menos isso. Então, nada tem sentido. A história começa no meio, depois vai para o final, para o início. O cenário é surrealista e você não consegue compreender. Às vezes, os diálogos, você não consegue compreender nada. Por isso que é chamado teatro do absurdo. Então, eles tratam de temas da atmosfera, da desolação, da solidão, da incomunicabilidade do homem moderno, por meio de alguns traços estilísticos e temas que divergem radicalmente da dramaturgia tradicional realista. Então, ele é totalmente fora da realidade, ou seja, se você for num teatro do absurdo, vai ficar meio confuso. E vamos falar agora sobre os estilos cênicos. Temos o teatro clássico, o teatro medieval, o teatro renascentista, teatro modernista e teatro pós-moderno. E vamos falar agora sobre os gêneros teatrais. Os gêneros teatrais são categorias que organizam as diversas formas de expressão cênica, refletindo a riqueza e a complexidade do teatro ao longo da história. Cada gênero possui características próprias que influenciam a narrativa, o estilo e a interação com o público. Vamos falar agora teatro tradicional. Então, ele engloba a tragédia, a comédia, drama, teatro de marionete e bonecos. Então, como vocês já sabem, a tragédia tem um final trágico, a comédia ela leva risos, está sempre fazendo uma crítica social, política, e o drama ele sempre
começa de uma forma leve, depois tem os conflitos no meio, mas sempre ele termina de uma forma feliz, certo? E o teatro de bonecos também, que sempre teve em todas as épocas, certo? E o teatro moderno é o teatro do absurdo que nós já falamos, o teatro realista, que retrata a realidade, o teatro político, que retrata a política, né, no contexto atual, e o teatro experimental, em que os atores eles estão sempre experimentando algo diferente, tem um improviso, tem um cenário diferente, ou seja, tem algo diferente. E teatro contemporâneo, o teatro documentário, onde os atores, através de uma história, eles contam um fato, ou então uma biografia de alguém importante. Temos o teatro musical, o teatro interativo, em que o público interage com os atores, ele sai da plateia e se torna um ator. Às vezes ele até modifica ali o enredo da história. E também tem um teatro do improviso, em que os atores não têm um enredo, eles vão criando isso num palco. Alguém começa uma história e o outro dá continuidade. Então, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter entonação de voz, tem que ter expressividade para que possa conseguir fazer esse teatro do absurdo. Então, todas as formas de arte tiveram uma de suas origens na improvisação. O canto, a dança, os rituais primitivos assumiram formas dramáticas no jogo de improvisação. Por exemplo, quando os europeus chegaram ao Brasil, através dos portugueses, dos espanhóis, dos jesuítas, então eles observaram ali que os indígenas falavam outro idioma e tinha ali toda uma cultura. Então observaram que eles faziam os rituais sagrados através de um círculo. Então, todo o acontecimento era visto ali um ritual sagrado de danças. Então, foi a partir daí que eles começaram a fazer o quê? Ensinar os dogmas da Igreja Católica através da teatralidade, através do áudio. Então, tudo isso, e os atores também, quando eles vão fazer uma peça de teatro, eles têm esses jogos, ou seja, de improvisação, certo? Então, um conhece o outro melhor, conhece o corpo, e a partir daí eles se tornam bons atores. Vamos agora falar sobre a linguagem do corpo. A mímica é uma das formas mais puras de comunicação no teatro. Por meio de gestos, expressões faciais e movimentos corporais, os artistas conseguem transmitir emoções e narrativas sem necessidade de palavras. Essa técnica destaca a importância do corpo como um veículo de expressão. Então, existem peças teatrais em que os atores não falam nada, apenas com a expressão corporal, facial, o público consegue entender. Por exemplo, nós temos um artista que é chamado Charlie Chaplin, certo? Ele viveu entre 1889 e 1977. Ele foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Chaplin, ele foi um dos atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso de mímicas e da comédia pastelão. É bastante conhecido nos seus filmes O Imigrante, O Garoto e Em Busca do Ouro. Ora, nessa época aí, a TV, os filmes, não havia sonorização. Então, o Chaplin fez mais ou menos 81 filmes, todos mudos. Então, ele fez grande sucesso durante todo esse período que ele esteve em cartaz. Ele não falava uma palavra, e todo o filme dele era voltado para a comédia. Então, ele fazia com que o público risse bastante nos seus filmes. Nós temos também o teatro contemporâneo. A improvisação não é apenas uma técnica, mas uma filosofia. Muitos grupos e companhias, como Second City, utilizam a improvisação como base para criar comédias e peças que refletem a realidade social. Como é que é a improvisação no teatro?
É uma prática que permite a exploração da espontaneidade e da criatividade. É uma técnica que não apenas desafia os atores a se libertar de roteiros pré-estabelecidos, mas também os incentiva a responder de maneira autêntica às situações e aos colegas de cena. Então, como eu já falei, o teatro da improvisação, vários atores ficam no palco, contam uma história e tem essa criatividade assim de cada um responder rapidamente ao diálogo, às situações da cena. Então, a improvisação pode ser estendida como jogo criativo, onde a incerteza é um convite à exploração. Viola Spolin, conhecida como a mãe da improvisação, aborda que o teatro de improvisar permite que os atores se conectem com uma intuição e com o momento presente. Diversas técnicas são realizadas no treinamento de improvisação, cada uma com seu propósito específico, entre jogos de improvisação, construção de personagem, momento de escuta, ritmo e tempo. Os jogos dramáticos são ferramentas valiosas na exploração da linguagem corporal, vocal e musical. Esses jogos permitem que os atores experimentem diferentes formas de expressão, criando um ambiente seguro para a exploração. Então, antes do ator encenar, ele tem esses jogos, certo, de improvisação. Então, um conhece mais o outro, o próprio ator conhece o seu corpo, o momento de falar. Então, existem vários jogos de improvisação e o ator, ele estuda o personagem que ele vai atuar através desses jogos. Então, dessa forma, finalizamos nossa segunda revisão.